Queridos alunos, estamos de volta com as atualizações da Lei 8080 a partir de 2020. Não deixe de ver a primeira aula. Então, nós paramos na última aula, estávamos começando o capítulo 4, que é da competência das atribuições, das atribuições comuns nós já vimos, agora nós estamos na seção 2 da competência. Como eu disse, eu só vou ler com mais calma as alterações legislativas, mas vocês vão parando os slides aí, a aula, para vocês lerem com mais calma cada artigo, onde está inserida esta modificação, esta atualização. A primeira delas, que diz respeito à competência, aqui vocês parem, porque eu não vou ler, não vou me ater a isto, mas é interessante para vocês se contextualizarem. Este aqui é a continuação do artigo 16, este também, esta aqui. Então, vocês vão vendo aí as competências. Já no inciso 20º, nós temos aqui uma introdução também que diz respeito à saúde bucal. Então, uma das competências é definir as diretrizes e as normas para a estruturação física, fazer equipamentos, né, que a gente chama, que são os consultórios, né, e organizacional do serviço de saúde bucal. Leiam com calma essa norma. Então, foi introduzida a saúde bucal no âmbito da Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS. No seu parágrafo primeiro, também introduzido por uma norma de 2021, diz o seguinte: a União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados. Inusitados são aqueles que trazem surpresa, que não estavam planejados, como o caso de epidemias, por exemplo. Vocês veem que em 2021 nós estávamos em plena Covid, que possam escapar do controle da direção estadual, do Sistema Único de Saúde, e com o objetivo, que é competência da União, daquelas epidemias que representem risco de disseminação nacional. Então, esta norma está dando autorização para que a União ela interfira no Estado, interfira no sentido de trazer ajuda, trazer cooperação. Ela também pode executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária. O parágrafo 2º diz que em situações epidemiológicas que caracterizem emergência à saúde pública, poderá ser adotado procedimento simplificado para remessa de patrimônio genético ao exterior na forma do regulamento. Veja que esta norma aqui já foi discutida na aula 1 de alterações da saúde pública da Lei 8080, então diz respeito à pesquisa, né, envio de material genético para pesquisa, sem ferir aquela reserva que a lei de 2015 quis fazer para o material genético brasileiro. Esse aqui está abrindo uma exceção, que é para casos em que há uma urgência, uma necessidade de outras equipes médicas trabalharem também nessa pesquisa. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético, de que trata o artigo 2º acima, serão repartidos nos termos da Lei 13.123. Essa Lei 13.123 de 2015 quis fazer uma reserva do material genético brasileiro, a biodiversidade, material genético da biodiversidade brasileira, para que fique em nossas mãos, nas mãos da nação brasileira, mas abrindo essa exceção. E dizendo nesse parágrafo 3º que os benefícios desta exploração econômica, de que trata o parágrafo anterior, segundo, ela vai ser, então, repartida por toda a nação. Ela é nacional, ela é pública, ela é coletiva.
Aqui nós temos o artigo 17, que está dentro desse contexto das alterações. Vocês leiam com mais calma, pare a tela, pare a aula para ler. Já o inciso 4, que diz da direção estadual, nós estamos tratando da direção estadual. No inciso 4, diz que o Estado vai coordenar, em caráter complementar, executar ações e serviços. Aqui eu queria chamar a atenção num atributo, num nome que a gente chama de atributo jurídico. Toda palavra no direito ela tem significado. Há uma diferença entre dizer caráter complementar de caráter suplementar, e vocês vão ver essas duas palavras na Constituição e em outras normas. Quando se diz caráter complementar, é para complementar mesmo, é para unir e fazer força para somar. Quando diz suplementar, é diferente. Suplementar é quando, se, por exemplo, um Estado tem uma competência de fazer certa atribuição, mas não está fazendo, isso é mais comum na via inversa, ou seja, a União ela não está cumprindo com certa atribuição dela, com certa competência. Se houver a permissão para o Estado ou o município também cumprir ou fazer aquela atribuição prevista em norma, porque a União não está fazendo, o Estado e o município podem fazer se eles tiverem como permissão uma norma que diz que aquela atribuição, isso é muito comum na saúde, seja de caráter suplementar ao da União. Ou seja, a União não fez, o Estado pode fazer ou o município pode fazer, se houver a previsão de caráter suplementar para o município e para o Estado. E complementar, não. A saúde ela tem muito isso, de caráter complementar entre os entes federados, quer dizer, um contribuindo e somando com o outro. Nós temos, no caso, a ocorrência ou atribuição da vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária também é assim. E trouxemos aqui a norma 14572/2023, trouxe uma novidade, que esse caráter complementar ele diz respeito também entre os entes federados, o Estado, né? O Estado vai tratar desse assunto da alimentação e nutrição em caráter complementar, ou seja, a União, com certeza, tem sua contribuição, tem sua atribuição prevista em norma, o município também, e o Estado, em caráter complementar, fará também, para somar, para ajudar nesse serviço que todos devem fazer, porque é um serviço muito grande. Já havia a previsão de saúde do trabalhador, ser em caráter complementar para o Estado, e a outra novidade que aqui está sendo introduzida em todos os quesitos desta norma 8080, que são as novidades da saúde bucal e da assistência toxicológica, como nós já vimos na aula 1. Aqui, continuando o contexto em que houve essa novidade legislativa, então vocês leiam com mais calma, pare a aula, aqui também continuando, é bom para revisar, para olhar de novo, para guardar. Aqui, continuando ainda esse artigo, a previsão das atribuições complementares. E aqui nós trazemos o artigo 18, que fala, então, da direção municipal. Então, esse capítulo está trazendo, sim, as competências da União, dos estados, e agora chegamos aos municípios. Esse é o contexto desta última aqui, ó, mais recente alteração legislativa da 8080, que fala que o município ele vai executar serviços, dentre outros, também de saneamento básico. Essa questão do saneamento básico, gente, ela é uma novidade, por incrível que pareça, o Estado como ente público, que eu digo aqui, a Federação, Estados e Municípios, ele tem tratado, houve a publicação do Marco do Saneamento Básico, é uma norma que é geral, de caráter geral, que é expedida pela União, e depois vocês podem, inclusive, ler esse marco do saneamento. Mas aqui
trouxe a novidade para o município, ele vai, então, executar também o serviço de saneamento básico. Não havia essa previsão na 8080. E, novamente, o serviço de saúde bucal, que foi incluído em 2023. Leiam esses outros incisos, por favor, também estes. Agora, nós passamos para o capítulo 5 do subsistema da atenção à saúde indígena. Vejam bem, nós estamos em 2024, e essa questão dos indígenas, ela trouxe assim, uma novidade em 2020, ou seja, está incluindo na norma 8080, a Lei Orgânica da Saúde, questões relacionadas especificamente à saúde indígena. Nós tivemos um grande drama, quase que poderíamos chamar de genocídio, agora dos Yanomamis, lá no norte do país, e essa norma ela vem, então, a trazer atenções especiais aos indígenas. Leia com calma aí o contexto, que é o artigo 19A, porque já existiu o 19, eles incluíram, então, o 19A. É assim que se faz na nomenclatura, na numeração de normas. Esses também são artigos que estão dentro desse contexto de alteração 2020, que eu vou trazer agora. Então, essa é a novidade. O parágrafo 1º. A União instituirá mecanismo de financiamento específico para estados, Distrito Federal e municípios, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Eu estou entendendo que essa atenção secundária e terciária são para os indígenas, mas elas não estão especificamente dentro da área do território indígena. Veja bem, é de 2020. Em situações emergenciais e de calamidade pública, também de 2020, a mesma norma, exatamente para tratar dessas calamidades que estão tendo lá no norte do país, principalmente em consequência do garimpo ilegal. A União deverá assegurar aporte adicional dos recursos não previstos nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas ao subsistema de atenção à saúde indígena. Veja bem, existe um subsistema de atenção à saúde indígena. E aqui está trazendo que a União ela vai aportar recursos financeiros, ou seja, esse artigo é muito importante, porque sem dinheiro não se faz nada. Esse inciso 2º, que tem a ver com essa questão dos indígenas, está na mesmo capítulo, deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitados nos fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno. A saúde ela é muito interessante, que ela tem protocolos, tem fluxos, tudo isso é feito, é pactuado entre municípios, Estado e União, e aqui está dizendo para incluir os indígenas. Veja bem, em 2020, depois de tanto tempo, nós estamos tendo uma lei que diz respeito à lei de saúde especificamente aos indígenas. Leiam esse 19F com cuidado, mas ele não é novidade. O 19G. Esse 19G fala do subsistema de atenção à saúde indígena. Ele deve ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado, conforme os princípios do próprio SUS, né? O subsistema de que trata o CAPT, a cabeça desse artigo, que é o que está escrito ali à frente do 19G, terá como base os distritos sanitários especiais indígenas. Então, principalmente nos distritos sanitários especiais. E aqui a novidade, o parágrafo 1º A, incluindo isso, a rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro, né, e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos no sistema público de saúde.
Essas notificações, quando são assim obrigatórias, são compulsórias, elas são importantes para depois gerar estudos, porque só sabendo se estão sendo atendidos ali negros, indígenas, amarelos, brancos, é que vai se fazer um planejamento mais bem feito, com essas dimensões, com esses números. O parágrafo primeiro, B, a União deverá integrar os sistemas de informação da rede SUS com os dados do subsistema de saúde indígena. Veja que tanto o parágrafo primeiro A e o B estão dizendo aqui sobre informação. O primeiro A falou sobre a notificação compulsória de cor e raça do indígena, e aqui está falando que essas informações devem ser levadas ao sistema de informação da rede SUS. Eu quero deixar aqui o desafio para vocês me dizerem quais são esses sistemas e como eles funcionam. Bom, aqui nós estamos falando, então, do parágrafo 2º, do parágrafo 3º, leiam com mais calma, pare a aula. Aqui, o artigo 19H, que não é novidade. O capítulo 2, veja que o título dele vai sofrer uma alteração. Desculpa, capítulo 2 não, capítulo 7. Aqui está a alteração de redação, que ao invés de se chamar subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto e pós-parto, que era uma coisa muito específica, aqui ampliou essa abordagem, que passa para ser o capítulo do subsistema de acompanhamento à mulher no serviço de saúde, como um todo, não só em relação ao parto. O 19J, ele foi totalmente modificado e em 2023, está dizendo aqui, em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade. Gente, você acredita que teve tempo que o marido não podia entrar na sala de parto? Agora, o que está dizendo exatamente, não só o marido, a mãe, ou outra pessoa de confiança da mulher, né? Mas aqui, em qualquer procedimento realizado, consulta, exame e procedimento, durante todo o período de atendimento, independente de notificação prévia, não tem que avisar, não tem que fazer nada. Isso dá maior segurança para a mulher, por questões até de respeito à sua privacidade e tudo mais. O parágrafo 1º também foi modificado em 2023, inclusive pela mesma lei, a Lei 14.737, que eu sugiro que vocês leiam ela na integralidade, diz o seguinte, parágrafo 1º, o acompanhante de que trata o caput, a cabeça, a redação principal desse artigo, será de livre indicação do paciente. Quem escolhe é o paciente. Ou nos casos em que ela esteja em possibilidade de manifestar sua vontade, às vezes a pessoa está passando muito mal, está inconsciente, do seu representante legal. É o marido, o pai, a mãe, o filho, e estará obrigado a preservar o sigilo das informações de saúde de que tiver conhecimento em razão do acompanhamento. Mesmo o acompanhante, ele tem que manter sigilo daquilo que foi dito, que foi prescrito, que foi diagnosticado naquela pessoa que ela acompanha, porque essas informações é um dos princípios também do SUS, e é a privacidade das informações. Elas pertencem à pessoa analisada, ao paciente, né? Então, o acompanhante tem que respeitar também esse sigilo. O parágrafo 2º foi todo ele modificado. Outra redação que é o seguinte: no caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação, a pessoa vai ficar aqueles calmantes muito violentos, né? Ou rebaixamento do nível de consciência, a pessoa está inconsciente. Caso a paciente não indique acompanhante, ela não tem condição, que ela está sedada ou inconsciente, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará a pessoa para acompanhá-la, preferencialmente profissional de saúde de sexo feminino. Por que feminino? Aí eu não sei dizer, mas talvez a feminina seja menos
risco para alguma agressão de caráter sexual, não sei, sem custo adicional para a paciente, que poderá recusar o nome indicado e solicitar a indicação de outro. Veja bem, se que poderá recusar. Aquela pessoa que foi indicada, ela pode dizer, não, eu não quero acompanhar essa pessoa por alguma razão particular, mas ela pode recusar. E aí pode solicitar a indicação do outro, independente de justificativa, registrando-se o nome escolhido no documento gerado durante o atendimento. Então, ela vai ser indicada uma pessoa do sexo feminino, sem custo, que poderá recusar o nome indicado. Ou seja, aquela paciente ela pode recusar o nome indicado e solicitar a indicação de outro, independente de justificativa. Não tem que justificar. Ela quer pedir a outra pessoa registrando o nome escolhido. É lógico, quando ela tiver consciência, ela tiver em condição e passar o tempo da sedação. Em caso de atendimento com sedação e eventual renúncia da paciente ao direito previsto nesse artigo, deverá ser feito por escrito, ou seja, a paciente ela está recusando ser acompanhada. Então, ela em caso de sedação, de sedativo, de calmante muito forte, a paciente ela pode, né? Ela ainda está consciente, ela fala, olha, eu não quero que ninguém me acompanhe. Após o esclarecimento dos seus direitos, vai ser feito, então, um documento, né, dizendo que ela recusou, mas ela foi esclarecida de seus direitos, com no mínimo de 24 horas de antecedência, assinada por ela e arquivada em seu prontuário. Então, a pessoa ela vai ser acalmada com um sedativo muito forte e ela diz, olha, eu não quero que ninguém me acompanhe quando eu estiver sedada neste atendimento. Sua vontade vai ser respeitada e isso vai ser escrito e assinado por ela e arquivado no seu prontuário. O parágrafo 3º também foi todo mudado, que ele diz: as unidades de saúde de todo o país ficam obrigadas a manter em local visível de suas dependências aviso que informe sobre o direito estabelecido nesse artigo. Qual direito? O direito de ter um acompanhante ou não, ou de recusar um acompanhante em procedimentos ali de atendimento. Parágrafo 4º, no caso de atendimento realizado em centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, aí eu deixo para vocês pesquisarem esses conceitos, o que é um centro cirúrgico, o que é uma unidade de terapia intensiva, com restrições relacionadas à segurança ou à saúde dos pacientes, ou seja, tem algumas restrições. CTI, por exemplo, você não pode entrar qualquer pessoa sob risco de levar alguma contaminação, alguma coisa. Então, há essas restrições nessas unidades, devidamente justificadas pelo corpo clínico. Somente serão admitidos acompanhantes que seja profissional de saúde. É lógico, outro profissional de saúde que tenha que atuar ali dentro, ele pode sim entrar e também ele pode ser a restrição, né, ali aquele ambiente, mas ele sendo profissional de saúde, ele pode então estar presente. Somente será admitido acompanhante que seja profissional de saúde, nesses locais restritos, de acesso restrito, com justificativa, é claro. Em caso de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida da paciente, ainda que na ausência de acompanhante requerido. Ou seja, a pessoa está precisando de um atendimento muito urgente ali. O sangue tá escoando ali, tem que fazer um estancamento. É claro que mesmo se não tiver acompanhante, ou que seja outro procedimento qualquer urgente, aí eu quero que vocês leiam e pesquisem a diferença entre urgência e emergência, que são conceitos diferentes. E aí, mesmo na ausência, o médico ele pode sim atuar, ou seja, não precisa de acompanhante nesses casos de urgência e emergência. Agora nós entramos no capítulo 8º. O que é esse capítulo?
da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde, o tratamento, né? E da introdução, incorporação de tecnologia. Vocês leem o capítulo 19, o artigo 19 aqui com cuidado. Vamos logo à novidade, que é o parágrafo 1º. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, vocês vejam que há uma comissão nacional, né, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, um representante especialista na área daquela tecnologia, indicado pelo Conselho Federal de Medicina, e um representante especialista na área, aquela área médica, indicado pela Associação Médica. Então, vai ter que ter, nessa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, vai ter que ter um participante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, um especialista indicado pelo Conselho Federal de Medicina e um especialista indicado pela Associação Médica Brasileira. Aqui vocês leiam com calma o parágrafo 2º. O parágrafo 3º é novidade de 2022. As metodologias empregadas na avaliação econômica a que se refere o inciso 2 do parágrafo 2º desse artigo serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas. Vamos ver quais são esse inciso 2 do parágrafo 2º? Parágrafo 2º, o relatório da Comissão de Incorporação e Tecnologia levará em consideração a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas. Vai ter que avaliar. Inclusive a que se refere ao atendimento domiciliar, ambulatorial e hospitalar, ou hospitalar, quando cabível. Então, vamos reler. A metodologia empregada na avaliação econômica a que se refere o inciso 2 do parágrafo 2º desse artigo serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive em relação aos indicadores e parâmetros de custo-efetividade utilizadas em combinação com outros critérios. Veja bem, gente, isso é para que não apareça aí alguém com interesse comercial e diz, não, esse aqui é um aparelho novo. Ah, é novo? É, mas então vamos avaliar se ele traz algum benefício econômico, algum benefício médico. Isso tudo essa comissão faz para que só introduza uma nova tecnologia em saúde que seja para melhorar o tratamento. Depois vocês verifiquem o que diz o 19R, nesse mesmo nesse mesmo assunto, parágrafo 1º, leiam com calma, o inciso 3 do parágrafo 1º. O inciso 5º, eu vou ler aqui o caput do 1º, o processo de que trata o caput desse artigo observará no que couber o disposto na lei. Qual que é esse processo de que trata o caput? A incorporação, a exclusão, a alteração a que se refere o artigo 19Q, que são de novas tecnologias, serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 180 dias, que não fique demorando muito. O contato contando da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 dias. Isso é para que dê maior celeridade, maior velocidade a esse processo todo, não é? Para introduzir a tecnologia, para que não fique demorando muito, mas também que não seja um tempo muito curto, que não dê para analisar. Então, vamos ver o que diz aqui sobre esse processo. Esse processo ele vai ter algumas determinações especiais, dentre elas, há uma nova, que vocês vão ler todas as outras, mas eu vou ler aqui destacando a 5ª, que é uma novidade de 2022, a distribuição aleatória, respeitada a especialização e a competência técnica requeridas para análise da matéria. O que é isso? Essa consulta pública, ela não vai ser direcionada para um local, uma equipe, ela vai ser aleatória. Para quê? Para que não seja direcionado para alguma equipe que já tenha ali em mente ou que já tenha acordado com os avaliadores, com a equipe
com os fabricantes de que deva-se aprovar aquela tecnologia. Então, é feito de maneira aleatória, é sorteado, né? Para que vá para equipes, que possa cair em equipes que não estejam contaminadas por alguma influência dos fabricantes. O inciso 6º também traz respeito a novas tecnologias, diz que tem que haver publicidade nesses atos processuais. Processuais de quê? De introdução de uma nova tecnologia. Ainda sobre essa questão, o parágrafo único, que fala da dispensação, né, que fala que são vedados em todas as esferas do SUS, o pagamento, ressarcimento e reembolso de medicamento, produto, procedimento clínico ou cirúrgico excepcional ou de uso não autorizado pela Agência Nacional. Não tem que pagar. A dispensação também é vedado, o pagamento, né? Ressarcimento, reembolso de medicamento, produto nacional importado sem registro. Esse produto não tem que pagar por ele. Ele vai ser dispensado, ele foi detectado. Agora, excetua-se a esse disposto, né, que não vai fazer o pagamento, nem se for dispensação, os medicamentos e produtos em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro da Anvisa, é distinta, mas desde que seu uso tenha sido recomendado por uma comissão, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde. Então, existe essa comissão, que é a CONITEC, que é a mesma que faz análise procedimental da introdução de novas tecnologias. Essas novas tecnologias, gente, inclui aí novos medicamentos, não é só equipamentos, não. Demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia e a acurácia, que ela é para aquilo mesmo, né? Ela resolve. A efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Isso pode ocorrer quando o medicamento é muito novo. Ele já passou pela comissão, mas ainda não foi aprovado pela Anvisa, mas ele já foi detectado nele a sua efetividade, a sua segurança, a sua indicação específica para aquele caso. Também vai excetuar o medicamento e produto recomendado por essa mesma comissão e adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais para uso em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 97, de 26 de janeiro de 99. Eu trouxe aqui, então, esse parágrafo, que a agência poderá dispensar do registro de imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais para uso em programas em saúde pública pelo Ministério da Saúde em outras cidades vinculadas. Isso tem uma razão de ser. Aqueles países de onde vieram esses produtos já foram aprovados. Se eles estão sendo exportados, estão sendo transferidos para o Brasil, é porque eles já foram aprovados pelas entidades de controle lá nos seus próprios países. 19, leia com calma. Agora, nós vamos dizer da participação complementar. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população na determinada área, o SUS poderá recorrer a serviços ofertados pela iniciativa privada. Veja bem, o que eu disse do conceito da palavra complementar é que a iniciativa privada vai somar esforços junto com a iniciativa pública. Então, o SUS ele é de participação de entidades e equipamentos públicos e também faz parte a iniciativa privada. Leio com calma esses artigos, que diz da complementariedade da assistência. O parágrafo 5º é novidade deste ano, 2024. Os valores a que se refere o caput desse artigo, vamos ver que valores são esses. Aqui está dizendo os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde tem um papel muito importante, tanto quanto os estaduais e municipais. Então, a respeito desses valores, que se refere o caput desse artigo, para o conjunto das remunerações do serviço de saúde, que são complementares,
serão definidos no mês de dezembro de cada ano, por meio de um ato do Ministério da Saúde. Por que no mês de dezembro? Isso aí tem tudo a ver com a previsão do orçamento dos entes públicos, né? A lei de orçamentária de cada ente, devendo-se buscar a garantia da qualidade do atendimento, o equilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços e a preservação do valor real destinado à remuneração do serviço, observada a disponibilidade orçamentária e financeira. Então, vocês vejam, é feita toda uma previsão até dezembro sobre o que vai ser gasto para buscar nos serviços complementares, na iniciativa privada, e também observando todas essas características de qualidade, equilíbrio econômico financeiro do ente público, é claro, na prestação, e também se há orçamento, se há dinheiro no ente público disponível para comprar esse serviço da rede privada. O título 3A, que aí já fala da telesaúde, nós vamos abordar esse título em diante na nossa terceira aula sobre alterações legislativas na Lei 8080, Lei Orgânica do SUS, a partir de 2020. Eu aguardo vocês nesta próxima aula, recomendando os nossos cursos de saúde pública, que já estão todos gravados na nossa plataforma educacional, trazendo essas novidades em destaque para que vocês vejam aquelas questões que são muito prevalentes, incidentes nas provas mais recentes, como é o caso da prova do concurso de Betim, que estamos próximos agora em agosto de 2024. Muito obrigado a todos e até a próxima aula de alterações legislativas da 8080.